Eu não vi nada que aconteceu. Passou de meia-noite, pode mostrar. O que aconteceu, Arnaldo? Cara. A regra é clara? A regra é clara, o uniforme não pode estar rasgado, não. Não pode estar rasgado, eu não vi. Vamos pra esse Bavi que pegou fogo, cara? É louco. Esquece o bumbum do Roberto. Jean Lucas, vamos diga. pro Bavi. Eita. Esse tipo de comportamento me chama muita atenção. Eu sei que tem a parada do clássico, que o cara entra pilhado, que tem ali durante a semana, a imprensa fomenta o jogo e fala, e os números, a estatística, ganhamos mais, perdemos mais. O cara já entra pilhado no jogo, né? E aí tem a preleção dentro do vestiário. Pô, 3 minutos de jogo, ele dá um soco desse. Ele acha que o auxiliar, que o VAR, que o árbitro, eles não iam ver, não iam acionar o VAR. A expulsão merecida, né? Paulo acabou de falar aqui. Que cabeçada bonita, né, cara? Um golaço. Um golaço. E ele tem a... Pulgar, que fez o Pulga, que fez o gol, né? O Eric Pulga, né? É. Ele tem uma leitura do lance que ele antecipa o cara. Ele é baixinho, cara. Né? Então, ele antecipa a jogada e ele consegue fazer esse golaço de cabeça. Você tem uma ideia da pilha pra esse jogo? É o maior público do Bahia na temporada, aí, tá? Mais de 47 mil pessoas, 47.273, o maior público do Bahia na temporada. E o Bahia poderia estar numa situação melhor, não só em questão de Libertadores, mas em Campeonato Brasileiro. O Bahia, ele cria muito, só que o Bahia perde muitos gols. Mas tá toda hora pisando na área do adversário. Cara, mas a 6ª posição no Brasileiro não é mais ou menos o que a gente espera do Bahia? Que é onde ele tá hoje? Eu acho que sim. Mas, como eu falei aqui, tenho acompanhado do Bahia, as oportunidades perdidas do Bahia em muitos jogos, o Bahia poderia estar numa situação ainda melhor no Campeonato Brasileiro. E esses vacilos, né? Porque isso aí é um vacilo de marcação tremendo. Quase que tem feito o gol depois que voltou da lesão. Terceiro gol dele, né? Terceiro gol dele depois que voltou da lesão. Fez 2 contra o Vasco e esse hoje. Isso. O tal do centroavante brigador também, né? Exatamente. Não desiste. Tem bola perdida pra ele. Pressiona os zagueiros. 3 gols em 2 rodadas seguidas. Muito bom jogador também. E 2 jogos super importantes, né? A virada contra o Vasco dentro de casa com um jogador a menos e agora o clássico contra o Bahia. Falou sobre o Bahia e a colocação, Rizek. Eu acho que o 6º lugar é uma colocação que a gente poderia imaginar, de fato, antes do campeonato. Mas às vezes você pega um vento a favor, o Bahia tem time, às vezes, para fazer mais. Claro. Pega, assim, engrena uma sequência de boas vitórias, sabe? Assim, as coisas começam a dar certo, como disse o Dena. Cria muito, a bola não entra. Pega uma sequência em que cria muito e a bola entra. Dá para brigar pro 4º lugar, 5º lugar. Título eu não acredito, não, mas... Assim, pegando uma sequência boa, um vento a favor, concordo. Dá pra subir o mais. O Bragantino, por exemplo, eu acho o Bahia tem um melhor elenco, um melhor time que o Bragantino. Que hoje, quando estava vencendo por 1-0, estava como líder do campeonato. Então, penso uma boa lembrança. No passado o Bahia foi 7º. Exato. Esse ano é 6º, né? Essa é mais ou menos a minha expectativa mesmo. Assim, eu imagino que o trabalho do Grupo City no Bahia seja sempre ter o Bahia nessa posição, brigando por vaga na Libertadores, disputando a Libertadores e, eventualmente, brigando por uma Copa do Brasil e se aumentar o investimento, pode brigar em cima, sim, sem dúvida, por título. Mas hoje, título eu acho ainda um pouco difícil. Eu acho que quando consolidar... Libertadores dá. Quando consolidar em Libertadores, eu acho que eles vão fazer um investimento alto para começar já a pensar em título. Fazer 1, 2, 3, 4 Libertadores seguidas. Agora vamos fazer um negócio bom para a gente começar a ganhar títulos. André, o jogador foi expulso com 1 minuto de jogo. Mas o Bahia acabou ganhando. Se tivesse perdido, será que aquele jogador seria punido pela direção do clube? Por ter deixado o Bahia com 10 e o Bahia tivesse perdido o jogo. É que o Bahia ganhou. Deu para entender? Boa pergunta. Deu para entender. Eu acho que ele tem a cartilha. Eu não tenho dúvida de que ele vai ser punido. Eu também acho. Independente da vitória ou não, você acha que vai? Ele vai ser punido, ele vai pagar uma multa. Aí que é uma coisa interna. E se tivesse de quanto a gente está falando essas multas, Felipe? Aí depende muito. É claro que uma vitória ajuda bastante. Sabe? Mas ele vai pagar uma multa, porque já existe uma cartilha, todos os clubes têm essa cartilha. Por exemplo, não ganha o bicho, é mais salgado. Não, dependendo da expulsão como essa, por exemplo, aí já vem na fonte, é do salário mesmo, que ela pede 10, 20%, dependendo do que fizer, ele já pede um salário. Na minha época, que eu parei, né, eu parei com 30, o Felipe parou com 54, 55. Parei com 53. Na minha época, eu acho, não sei se é assim ainda, Felipe, a gente dividia essas punições... Caixinha o nome. Com os funcionários do clube na reta final do campeonato.
acabava, ia fazer um almoço, um churrasco, alguma coisa. O que se faz muito hoje, Você né? meio que dividia entre o roupeiro, o massagista, você dividia entre todo o time que trabalha ali do clube. Dependendo do valor, hoje também os atletas têm assim, o clube mesmo tem disponibilidade de cestas básicas, aí o atleta vai lá e compra, por exemplo, vou comprar 500 cestas básicas. É o valor da multa, então vai lá, 500 cestas básicas e vai. Até porque o Grupo City não precisa de dinheiro. Eu no início comparei com a expulsão do jogo do Botafogo da final da Libertadores, que foi totalmente diferente. Ele levantou a perna demais. Sim. E esse não, ele deu um soco infantil. Sim. Daí os Perdeu a cabeça, parou a situação. A situação. Perdeu a cabeça. Boa lembrança. Contato então com o trio que comandou o jogo: Antero Neto, Felipe Bastos e PC Vasconcelos. Fala, Benê, um abraço para você. Bonza, Marcelo Raeri, todo mundo ligado aqui no canal Campeão. Tivemos um Bavi do jeito que é Bavi, né? Quente, com tempero, com bastante dendê. Estou aqui ao lado do Felipe Bastos e também do PC Vasconcelos. A gente acompanhou esse 2-1, triunfo, já ia falar vitória, o triunfo do Bahia para cima do Vitória. A gente vai acompanhar os melhores momentos, eles podem falar com mais propriedade. Num jogo, Bastos, que tivemos de tudo, a começar com 2 minutos, uma expulsão. E foi muito bem expulso o Jean Lucas, né? Foi bem imprudente ali, bem irresponsável com sua equipe com essa expulsão e fez com que o Bahia mudasse seu jeito de jogar, né? Com Everton Ribeiro, com Cauli por dentro, com o Caio Alexandre, jogadores que conseguiram controlar o centro do campo. Depois aí a gente vai vendo a expulsão e também depois o destempero do Jean Lucas. Esse microfone é caro. E aí o que acontece? O Everton Ribeiro toma conta do jogo, junto com o Caio Alexandre, que dá essa assistência para o Eric Pulga fazer esse golaço. E o Eric Pulga, para mim, é o craque revelação desse campeonato brasileiro até aqui. Por ser incisivo, por ser um jogador muito agressivo no ataque. Curioso, né, PC? Bem-vindo aqui ao Sport TV News, de que o Bahia ficou com um jogador a menos e tomou conta do jogo, como disse o Bastos. Então, o Felipe observa muito bem, porque, na verdade, a inesperadíssima expulsão do Jean Lucas, 2 minutos de jogo, ela deixou o Vitória sem chão. Não era esse o jogo que o Vitória imaginava, afinal de contas, o Bahia perdeu um dos seus expoentes no meio de campo. Vitória só vai conseguir se conectar com o jogo a partir do 30º minuto da fase inicial. Até esse instante, é um Bahia dominante, é um Bahia muito mais organizado, muito mais decisivo. E aí sim, quando vem o segundo tempo, né, Felipe? Aí há uma transformação. Aí você vê o Vitória fazer no segundo tempo o que ele poderia ter feito a partir da expulsão do Jean Lucas no primeiro tempo, mas não conseguiu, né, Felipe? Dobra do lado do campo, muitas finalizações. O Vitória chegou a um certo momento que tinha mais de 10 finalizações só no segundo tempo em 15 minutos. Então, realmente, o mais um ali dentro do jogo foi sendo sentido. E o Marcos Felipe também, um destaque desse jogo, pegou muito no jogo de hoje, né? Só o detalhe, mais um gol do Renato Kaiser, né? E aí o Vitória, que estava em cima, colocando bola na trave, dando trabalho para o Marcos Felipe. E aí o que acontece com a marcação do Vitória? Esse é um dado, Antero, quem nos acompanha, sobre o qual o Thiago Carpini terá que trabalhar. Você não pode ter uma marcação tão contemplativa quanto essa marcação do Vitória. Você vê que há uma sequência de lances em que os jogadores do Bahia têm perseverança e os jogadores do Vitória estão todos passivos. Aí vem o segundo gol e praticamente na sequência a expulsão daquele jogador, Felipe, que o Carpini botou em campo para dar articulação. Ele pensou no PP como um cara mais cerebral, um cara que pudesse achar o último passe, finalização de fora da área, e aí a gente vem cobrando bastante do VAR. Uniformidade, né? E foi isso que aconteceu. Ele expulsou o Jean Lucas por um soco e expulsou o PP pelo mesmo soco ali. E aí a gente viu ali o Claudinho perdendo uma grande chance, talvez se ele tivesse chutado no alto, mas o Marcos Felipe e tem mais alguns destaques dessa equipe do Bahia. Marcos Felipe, Juba, Ramos Mingo. O lado esquerdo do Bahia é muito bom. E alguns jogadores que entraram, como o Eric, como o Michel Araújo, como o Acevedo, eles deram todas as respostas que o Rogério Ceni pensava. Pelo lado do Vitória, o PP ficou 2 minutos em campo e certamente foi uma frustração, uma decepção para o Thiago Carpini. Esse é um jogo dentro do campeonato, é um jogo à parte. Numa semana em que o Bahia vinha de 3 derrotas consecutivas, esse jogo, para o futuro, tem um significado muito especial. E para o Vitória, ele traz várias lições sobre as quais o Thiago Carpini terá que se debruçar. Meus amigos, agora no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai jogar fora contra o Grêmio e o Vitória recebe o Santos. Lá no próximo domingo, no meio de semana, tem Copa do Brasil, só para a equipe do Bahia que encara o Paysandu. Foi isso, um abraço a todos ligados aqui no canal Campeão. Valeu, galera!